Eu estou aqui em Washington, nos Estados Unidos, fazendo a cobertura para a Rádio Gaúcha e para o Grupo RBS do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas esta situação do Inter também foi o assunto por aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com Rodrigo Caetano, que foi diretor executivo do Inter, e o Juan, ex-zagueiro do Internacional, hoje na comissão do Carlo Ancelotti aqui na CBF, sobre tudo o que está acontecendo em Porto Alegre. Eles lamentaram muito este momento do Internacional pela história que tem no clube. É o que a gente vai acompanhar agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino. Aqui em Washington, com muito frio, temperaturas negativas, neve. Vamos colocar o print aí da minha entrada ontem no Kennedy Center, local do sorteio com muita neve. O cabelo ficou todo branco, temperatura de menos 4 graus. Acompanha aí. Realmente muito frio. E no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o Brasil caiu com Marrocos, Escócia e Haiti. É um grupo tranquilo, né? Acho que dá para se classificar com toda a tranquilidade para a fase seguinte da Copa do Mundo. Mas deixa eu falar sobre a situação do Inter, que tem repercussão por aqui. Ontem, no programa Sem Filtro, no YouTube, no canal de GZH, aqui no YouTube, você pode acompanhar lá, logo depois da entrevista do Carlo Ancelotti, que a gente transmitiu com a repercussão do sorteio, eu chamei para um canto e conversei com o Rodrigo Caetano, que é diretor da CBF e trabalhou no Internacional, e com o ex-zagueiro Juan, que está na comissão do Carlo Ancelotti, fazendo um trabalho importante na CBF e foi zagueiro do Internacional. Eu perguntei, evidentemente, sobre o sorteio, todo o trabalho que está sendo feito pela CBF aqui nos Estados Unidos, mas também eles gentilmente aceitaram falar sobre a situação do Inter. Difícil, lutando contra o rebaixamento nesta última rodada, domingo, no Campeonato Brasileiro, com uma situação muito complicada. Vamos ouvir e ver o que o Rodrigo Caetano e o Juan falaram sobre este momento do Internacional, e a resposta do Rodrigo Caetano é muito importante. Ele faz uma ampla reflexão não só sobre o Inter, mas também sobre a situação do futebol gaúcho. Vamos acompanhar. Deixa eu só pedir a gentileza, Rodrigo, para fazer uma última pergunta. Eu sei que a gente está num ambiente de sorteio de Copa do Mundo, né? Mas pela sua história no Rio Grande do Sul, você como executivo foi campeão no Atlético Mineiro, participou de um processo de reconstrução do Flamengo extremamente importante para estar onde está agora, mas tem uma história na dupla Grenal também, né? E a gente vê assim um final de ano meio decepcionante para a dupla Grenal, com o Inter lutando contra o rebaixamento, com o Grêmio também não empolgando. Por que você está acompanhando o futebol gaúcho, Rodrigo? Sempre acompanhando, né, Gabardo? Não poderia ser diferente. Minha família está lá, meus amigos estão lá e a minha origem, né, sempre foi essa. Tive a grande oportunidade de trabalhar nos dois maiores clubes do futebol brasileiro e que tem a maior rivalidade, que é o Grêmio Internacional, e realmente nós estamos muito tristes, porque aqui nas nossas conversas, aqui, né, dentro da CBF mesmo, dois clubes desse tamanho que sempre foram protagonistas em todas as competições, vermos realmente um ano desse é muito triste. Eu tenho ainda, vou torcer muito para que o Internacional consiga escapar nessa última rodada. É difícil, eu tenho grandes amigos lá, me comunico com eles frequentemente, bem como no Grêmio também, mas te confesso que é um sentimento de tristeza, sabe? Porque quando a gente vem para uma instituição tão importante como a CBF, eu particularmente como gaúcho, eu e o Cícero principalmente, a gente gostaria muito de ver, né, o nosso estado pujante no futebol, sendo protagonista, decidindo títulos, enfim. Mas infelizmente não é a nossa realidade. O que na minha opinião, a distância deveria haver de reflexão, Gabardo? Eu creio que tanto o Grêmio Internacional deveriam pensar um pouco o que os demais clubes do futebol brasileiro, e aí eu não estou falando em termos de investimento, tá? Estou falando em nível de gestão. O que os demais clubes do futebol brasileiro, com menor ou maior investimento, fizeram ao longo dos últimos anos para conseguirem se colocar numa outra prateleira, né, do futebol. E a gente vê aqui clubes que têm investimento, ok, e isso vai ser quase sempre uma certeza que estarão aí disputando os grandes títulos, mas outros não, né? Citaste aí em 2021
O Galo lá nós somos campeão brasileiro, o Botafogo ano passado, Libertadores. Então, clubes assim, talvez que deva ser como é que vou dizer, o mote dos clubes do Rio Grande do Sul. Porque não adianta querer se comparar nesse momento a Flamengo e Palmeiras. Mas eu acho que vale a pena estudar, observar com um pouco mais de carinho o que esses clubes fizeram. E aí, algo que eu defendo sempre, Gabardo, você me conhece há muito tempo. Eu penso que nós e vocês também lá da imprensa do Rio Grande do Sul, valorizar e também cobrar dos profissionais, entendeu? Que a estrutura dos clubes do Rio Grande do Sul seja cada vez mais profissional, porque eu não vejo outra saída senão isso. E aí sim, o profissional não entregou, tá bem, cobre-se do profissional, troca-se, não tem problema algum, mas que a estrutura, que apoiem, né, principalmente uma estrutura profissional, porque é isso que tanto Flamengo e Palmeiras deram de aula. Né, perguntados ao presidente no último summit da CBF Academy, o que eles veem como diferencial. E ambos falaram, além, claro, da capacidade nossa de investimento, é que o nosso departamento de futebol ele é totalmente profissional e profissionalizado. Enfim, para quem é profissional da área, eu fiquei extremamente feliz, porque são cases de sucesso e que estão aí, sinalizando um caminho. Há pouco eu estava conversando com o Rodrigo Caetano aqui, né? Você está diariamente trabalhando com ele, estava perguntando, não poderia deixar de perguntar aqui na Rádio Gaúcha sobre a situação do Inter, né? E você jogou no Inter. Chega a dar uma tristeza ver o Inter nessa situação na última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, agora lutando contra o rebaixamento, uma situação onde não depende mais dele. Como é que você tem acompanhado isso? Com certeza não é a situação que condiz com a história e a grandeza do Internacional, né? Eu sempre acompanho porque fui muito bem acolhido ali, muito bem respeitado no período que eu defendi o Inter. Tenho grandes amigos ainda no clube, a gente sempre torce, né, acima de tudo pelos nossos amigos também. Eu espero que nesse final, aí, nesse último jogo, mesmo com necessidade de combinação de resultado, que tudo possa dar certo, né? Como eu falei, a gente é uma equipe gigante do futebol brasileiro e realmente não pode estar passando por isso. Espero que ele consiga se salvar. Acompanhamos então, primeiro o Rodrigo Caetano e depois o Juan, com a opinião deles sobre este momento do Internacional. Juan acreditando, o Rodrigo Caetano numa resposta muito importante de uma reflexão sobre tudo que está acontecendo no futebol do Rio Grande do Sul e das mudanças que precisamos para 2026. Bom, no caso do Inter, é isso, né? Este domingo tem que ganhar do Bragantino, do Beira-Rio, e torcer por 2 resultados paralelos, torcendo contra o Vitória, o Fortaleza e o Ceará para ter alguma possibilidade de escapar do rebaixamento. Então, vamos acompanhar o vídeo. Em nome de Arroz Prato Fino, vamos para a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro nesta luta contra o rebaixamento. Até a próxima!